Rapidamente, deixa eu só abrir aqui, deixa eu chamar vocês aqui. Aqui é a parte geral, tá? Aqui é a parte geral. Meu Senhor. Pronto. Aqui é a parte geral. Vamos lá. Parte geral. Filosofia da educação, tá? História da educação, sociologia da educação, psicologia da educação, teorias pedagógicas, didática, teoria da prática curricular, políticas públicas, metodologia da pesquisa em educação, tecnologia da comunicação, letramento científico. Percebe como o letramento científico aqui, que eu chamei a atenção, tanto a parte de metodologia da pesquisa com o letramento científico, eu só posso entender que tenha uma maturidade de pesquisa quem já pesquisou, que fez um processo um pouco mais aguçado de pesquisa científica, para entender o que é uma pesquisa quantitativa, para entender o que é uma pesquisa empírica, para entender o que é uma pesquisa observatória. Então, eu preciso um pouco mais de carisma aqui, tá? Educação especial inclusiva, Libras e cultura e identidade surda. Por exemplo, tudo bem, educação especial inclusiva, beleza, é a parte teórica, ótimo, tá? Mas Libras, cultura e identidade surda, eu não tenho essa leitura. Eu não me debrucei a essa leitura. Em 15 dias eu vou fazer essa leitura para passar para vocês, estarei sendo extremamente antiético com vocês, tá? Então, identidade, especificidade, trabalho docente tranquilo, planejamento, prática educativa, planejamento e organização, implementação e avaliação de currículo, prática de articulação entre escola, família e comunidade. Isso aqui é interessante, porque prática de articulação entre escola, família, comunidade e movimentos sociais. Beleza. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção que isso aqui, além da parte teórica, quando você pega uma pessoa que, além da teoria, ele também foi gestor, você também ganha muito, porque ele vai ter uma percepção da prática também do que é essa relação entre o saber e entre a família, tá? História e cultura afro-brasileira e indígenas, a educação e inclusão em direitos humanos, a educação socioambiental, a educação para as relações de gênero e sexualidade, para as relações étnico-raciais. Temos aqui, então, de fato, a parte da matriz geral. Matriz geral. Cada um tem a sua matriz específica, beleza? Então, tá bom, acho que dá certo, tá? Saiu o nosso Gabriel Corrêa, tá? Professor indígena Tapeba, professor efetivo da Rede Pública de Fortaleza, licenciado em Pedagogia, mestre em Humanidades pela Unilab, tá? E aí, nós estamos trazendo ele também para dar uma parte muito boa, que é a parte com relação à étnico-racial, mas, enfim, dá tudo, tá? É um cara de suma importância para esse momento também. Foi meu aluno. Menina que todos dois foram meus alunos, tá? Ele tá ficando velho, é isso mesmo, tá? Aluno, tá? Também ex-aluno, professor, também trabalha conosco desde 2023, dentro dos certames na área do magistério, então, desde 2022, desde certame na área do magistério, então, um cara que, para mim, tá? Dispensa a apresentação. Temos também a professora Josi, botar aí embaixo a Josi. Pronto, tá? A Josi também é professora indígena Tapeba, graduada em Pedagogia, mestre em Ensino História pela Universidade da Lusofonia, que é a Unilab, tá? Universidade Federal, mestre em Formação Docente, formadora do PAIC Integral, consultora da SEDUC para materiais didáticos na área do ensino fundamental e educação indígena, então, pessoa extremamente gabaritada para estar conosco também, contribuindo, tá? Eu disse para ela que ela usou Photoshop nessa foto aí, ela ficou com raiva de mim, mas tudo bem. Aqui, nada mais nada menos que o grande professor José Cleano, que é sumidade também na área de redação, um cara que já há muito tempo trabalha, desde 2005 trabalha na área de concursos, então, extremamente gabaritado, e aí o Cleano fala por si, tá? Quem já é concurseiro há muito tempo já conhece, tá? O Cleano. E, por último, aí, esse jovem mancebo aí, que é o Bruno Marques, que é mestre em ensino de História, que é graduado em História e Pedagogia, que atualmente é formador do Formas, que é o Centro de Formação dos Professores do Estado do Ceará, tá? Então, eu tenho essa honra também de estar como formador também a nível do Estado do Ceará, dialogando com os professores em toda a região. Então, é muito importante que você saiba que você está em boas mãos. Para um certame como esse, para uma prova como essa, não dá para você fazer
de maneira diferente. Tem que ser, de fato, dessa maneira, de fato, dentro desse gabarito aí, tá certo? E aí, lógico, tá? Toda a expertise que o IB já tem, toda a expertise que o IB traz, que a gente tem trabalhado juntos, tem conseguido aí maravilhosos resultados. Estamos agora, tá? Nesse exato momento, por exemplo, o pessoal de Brejo Santo também fazendo mentoria para o pessoal da segunda fase de Brejo Santo, com toda a expertise que o Leonardo aqui nos possibilita, né, Leonardo? Então, aqui depois vocês, lógico, tá? Olha aí, ó, tá? Meu lindão, meu diretor lindão, maravilhoso, tá? Então, tudo isso aí são resultados que a gente conseguiu já desde o ano passado para esse ano. Você tem acesso a essas aulas que são gravadas ao vivo, você tem acesso a material, ao nosso Instagram, nosso WhatsApp para tirar dúvida no nosso grupo, tá? Enfim, é um mundo, tá bom? Beleza, vamos lá, tá? Simulado, tem também simulado, revisão, tá? Simulado vai dar trabalho. Olha, só digo uma coisa para vocês: simulado vai dar trabalho. Por quê? É o que eu vou mostrar agora para vocês. Olha o nível das questões. Olha o nível das questões, tá? Vai dar trabalho. Se você pegar um simulado para PND, se o simulado vier, o que é tal coisa, meu amigo, tá errado. Tá? O PND não sabe o que está fazendo. Olha o nível das questões que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vamos lá, tá? Leonardo. Nosso canal de vendas, lógico, tá? Nosso canal de vendas, WhatsApp, tá? Preste bastante atenção, tá? Bota aqui, deixa fixo aí na sua tela, porque, de fato, você precisa ter esse númerozinho para entrar em contato, para ver tudo isso, tá? Vamos nós. Pronto? Para cá. Ó, trouxe aqui 5 questõezinhas, tá? Não vou me alongar muito, não, mas só para vocês entenderem a complexidade do que é um ENAD, o que é uma prova nacional docente. Isso aqui são questões do ENAD, tá? Mas são as mesmas questões que você vai encontrar no PND, porque é a mesma matriz estrutural, é a mesma linha de raciocínio. Então vamos para cá. Veja só. Questão número 1. A didática escolar cumpre função de caráter político, educativo, científico, a um só tempo. A integralização dessas funções pela didática escolar torna essa disciplina acadêmica algo mais complexo que a simples procura e implementação de procedimentos de ensino. Até o enunciado ele é mais rebuscado, tá? Então, preste atenção. Por meio desse processo, que é a didática escolar, a unidade dialética da teoria e da prática assume uma característica de uma verdadeira investigação científica da realidade cotidiana da prática pedagógica. Isso aqui é nada mais nada menos do que a IUMA, tá? Relação Teoria-Prática Didática Escolar em Veiga, IUMA Veiga, tá? O Ensino e Suas Relações, 2013 adaptado. A partir das informações apresentadas, avalie as afirmativas a seguir. Então, você precisa saber essa didática escolar, você precisa entender que essa didática escolar, com uma área de pesquisa epistemológica da educação, ela faz essa análise com todo o processual que encontra-se dentro do processo de ensino-aprendizagem, e a partir daí, você vai ter na pontualidade. Vamos lá, entender cada um dos pontos, tá? A praxis pedagógica, o que é a praxis? Praxis pedagógica, além da prática, tá? É uma prática, mas é uma prática reflexiva. Ou seja, não é uma prática automatizada, é uma prática onde eu vou praticando, refletindo, a partir daí também entendendo o processo para que eu possa modificá-lo. Então, é uma prática com autoanálise, é uma prática que ela é crítica no seu processo do fazer. Então, não apenas uma prática mecânica, tá? Essa prática pedagógica envolve a adoção do método dialético no processo de elaboração do conhecimento em articulado com a teoria histórico-cultural. Para você precisar saber o que diabo é a teoria histórico-cultural. Histórico-cultural, teoria que você vê lá em Vygotsky, e Vygotsky ele vai dizer o quê? Que o processo que acarreta no conhecimento, ele é um processo dialético e que desabrocha no processo de relação entre meu eu biológico e o objeto. Esse objeto, que é um objeto forjado por um processo histórico, crítico, cultural de uma dada sociedade. Então, toda vida que eu me relaciono com esse objeto, eu estou me relacionando com
todos os processos que construíram essa sociedade e que estão materializados nesse objeto, materialismo histórico. A partir daí, eu digo que essa minha prática pedagógica, ela envolve a adoção de um método dialético, onde eu vou me reorganizando a partir dessa prática, com um conhecimento articulado com essa teoria histórico-crítica, que é uma teoria que analisa também todos os processos culturais envoltos nessa sociedade e nesse processo de aula. Então, ponto 1, verdadeiro. 2, apropriado crítica histórico do conhecimento, apropriação, tá? É um instrumento de compreensão da realidade social e de atuação crítica para a transformação da sociedade. Verdadeiro. Essa apropriação crítica histórico do conhecimento, instrumento de compreensão da realidade do meu aluno, ao mesmo tempo que é uma atuação para essa transformação social, não só do meu aluno, mas também de onde eu estou vivenciando. Então, 2, verdadeiro. 3, o que você vai ter? A didática é uma área do conhecimento que utiliza os elementos do cotidiano escolar e das questões sociais para atualizar a prática docente. Verdadeiro. Por quê? Porque, assim como citado no texto, eu preciso observar a relação que o texto traz com vistas a cada um dos pontos. Pelo contrário, tá? Você não vai fazer questão no PND ou na PND sem levar em consideração o suporte. Em outros certames, você pode até pular o suporte. Aqui não, o suporte ele vai te abrir caminhos para relacionar com o tema da questão. Então, ponto 1, 3 também está verdadeiro, letra E. Então, perceba, tá? Não sei se consegue ser percebido assim claramente, que o suporte da questão, que o processo da questão, ele é totalmente diferente de um tradicional. Segunda questão. Segunda questão, ela é uma análise de caso. Olha só. Um aluno da rede pública de ensino com 11 anos de idade está matriculado no 5º ano do ensino fundamental e tem surdez profunda bilateral. Surdez profunda bilateral. Ou seja, ele é surdo dos 2 ouvidos. Ele é bem-humorado, brincalhão, bastante sociável. É fluente na língua brasileira de sinais, Libras, mas apresenta dificuldade de leitura e escrita da língua portuguesa por questões óbvias, já que ele tem uma surdez, o processo de letramento dele é mais complexo e, por isso, também causa ranhuras no processo de consciência fonológica da escrita e da leitura. Isso aí é uma coisa que vai somando a outra, tá? Tem potencial cognitivo elevado, embora necessite constante interferência e auxílio da professora para realizar suas atividades. Estudos de caso. Considerando a situação apresentada e o que estabelece a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, deve-se assegurar a esse aluno o quê? Olha só, tá? Eu tenho um aluno, tá? PCD auditivo, e dentro daquilo que precede a questão legislativa, aí mais um ponto para você entender, não é só conhecimento educacional, olha só. Não é só o conhecimento educacional. É também o quê? Legislação. Eu vou precisar saber LDB, eu vou precisar saber a questão da Política Nacional para a Educação Especial, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto da Igualdade Racial, ou seja, não se abstenha apenas a parte de conhecimentos educacionais, não, porque você precisa saber também do que traz os legislativos, ou pelo menos entender sobre os pontos principais deles, tá? Então, vamos lá. Letra A. A escolarização que atenda à proposta educacional bilíngue. Por quê? Porque para sujeito com deficiência auditiva, eu tenho a modalidade bilíngue, considerando-se a língua de sinais como primeira língua, e a segunda língua, a língua portuguesa escrita. Então, letra A, verdadeiro, tá? Vamos aqui para baixo. Olha outra coisa aqui legal. Já é uma outra questão sobre outra modalidade. Educação em jovens e adultos, tá? Esses textos jornalísticos desanimam não a hora de responder a questão. Deixa eu só falar aqui para vocês. Lembra das 5h30? 5h30, com textos dessa natureza, com suporte de questão, com textos que não são muito pequenos, não, tá? Então, cuidado, porque você vai ter que ter uma boa leitura, um raciocínio muito amplo e estar muito bem também fisicamente.
porque você vai precisar toda essa situação, você vai precisar aqui para poder concentrar na hora da prova, porque a prova não vai ser tão fácil assim, no sentido até mesmo, tá, corporal, físico dessa prova vai cansar bastante. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A Educação de Jovens Adultos traz seus sujeitos impressos em seu nome, e isso não é à toa, são justamente sujeitos que toda a sua diversidade e heterogeneidade que demarcam as especificidades da modalidade. Quando a gente fala isso, a gente está falando dos jovens e adultos, né? É a partir deles que a EJA vem sendo pensada no campo acadêmico de maneira que uma proposta curricular adjacente a essas questões traga como pressuposto teórico o legado da educação popular, em que o educador e o educando entrelaçam uma postura dialógica, tá? Lembrando que quando a gente fala de EJA, a gente tem que, por conseguinte, por automaticidade, trabalhar a andragogia. Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. Então, vamos lá, tá? O que eu tenho? As especificidades dos alunos da EJA precisam ser consideradas e avaliadas constantemente com o intuito de que os conhecimentos trabalhados em sala sejam significativos. Pauta da andragogia, verdadeiro. Os pressupostos teóricos e a proposta curricular da EJA são os mesmos da alfabetização das séries iniciais. Falso. Por quê? Porque aqui a gente trabalha com andragogia, que é exatamente a área da educação que pensa o aprendizado à luz de jovens e adultos, que é diferente do aprendizado da educação infantil e fundamental. Então, 2 falsos. A relação dialógica entre professor e aluno potencializa o processo de ensino-aprendizagem ao dar espaço para a diversidade e heterogeneidade presentes dentro da sala de aula. Verdadeiro. Ponto 4. O legado da educação popular deve nortear a proposta curricular da EJA, uma perspectiva compensatória de modo a favorecer indivíduos que não obtiveram sucesso na educação regular. Falso. Olha só, não é questão de compensatório. É assim, é porque não deu certo. Vou dar um exemplo bem simples, que é o comum, que a gente escuta por aí, tá? O menino tá em distorção anos de idade, o menino dá um trabalho amuado na regular. Na primeira oportunidade, quando ele completa 18 anos, o diretor vai lá e diz, ei, vem cá, vai lá para a EJA, vai, transferir para a EJA, não quero mais você aqui não. Não é uma questão compensatória e nem tão pouco com vistas, tá? A questão de, não teve sucesso lá, vai para a EJA, tá? Como se fosse um castigo. Não é isso, tá? Por isso, ponto 4 é falso, a verdadeira A1 e A3, e no caso aqui a letra A de amor. Quinta questão, lógico, tá? Muito grande a prova, poderia ser igual ao Enem, dividido em 2 dias, tá? Antônia, eu acredito que esse primeiro momento eles vão fazer, mas depois eu acredito que eles vão fazer essa quebra em 2 dias sim, tá? Fazer um dia para o específico, ou pelo menos, eu penso até assim, tá? Ser manhã e tarde. Manhã com a parte geral e redação, tarde com a específica. Eu acredito, sinceramente, que eles vão fazer isso a posteriori, sabe? Mas tudo com calma, com muita hora nessa calma, tá? Questão número 3, questão número 4. Educação fundada na transdisciplinaridade. Aqui já está falando de quê? Currículo. E apoiada na multidimensionalidade humana, vai além do racionalismo clássico e reconhecer a importância das emoções dos sentidos, a voz da instituição dialogando com a razão e com a emoção subjacente, recuperando a polissemia dos símbolos, as diferentes linguagens, possibilidades de expressão do ser humano. Enfim, reconhece a subjetividade humana não como uma realidade coisificada, mas como um processo vivo do indivíduo sujeito concreto. Tá? Beleza? Olha só. Tema transdisciplinar e educação, e é interessante que vocês também já vão se acostumando, que a gente lê o texto e precisa identificar a citação do texto, para me dar o suporte do letramento científico. Lembra que eu falei do letramento científico? Suporte do letramento científico, tá? Então, aqui na 4ª questão, considerando as implicações da educação transdisciplinar na organização do trabalho pedagógico, assinar a opção correta. E aí, vamos para ela, tá? Letra A. O pensamento formulado a partir da transdisciplinaridade implica a atitude de abertura para a troca de diferentes saberes e conhecimentos, sendo necessário o planejamento do trabalho pedagógico, contemple simultaneamente diálogos entre os conteúdos das disciplinas na perspectiva transversal. Ok, é isso que é abordado dentro da questão. Então, 4ª questão, letra A, simples assim. Vamos para a nossa última questão de hoje, tá? Só para mostrar para vocês, como eu falei para vocês, a complexidade da coisa. Não é tão fácil. Projeto político pedagógico,
Mais um tema, agora falando de planejamento, PPP. Compreende propostas e programas de ações planejadas para serem executadas e avaliadas com base em princípios e diretrizes educativas. Relaciona-se ainda às finalidades de cada instituição que pretende alcançar, sendo o documento norteador das políticas escolares, também articulador das intenções, prioridades e estratégias para a realização de sua função social. Por sua vez, o currículo pode ser definido como conjunto de saberes produzidos na escola. Ele reflete todas as experiências relacionadas a conhecimentos que serão proporcionados aos estudantes de determinado curso. Beleza? Esses dois instrumentos ganham importância e relevância no processo educativo como norteadores das atividades escolares. A construção coletiva é baseada na gestão democrática, planejando-se as instituições, as atividades escolares na busca do atendimento adequado da escola à comunidade em que está inserida. Ah, Bruno, legal, tá? Vou pular isso aqui porque só enfeite, não tem citação. Faço não. Muitas vezes você vai precisar desses textos de apoio para você chegar na questão. Talvez se você for direto à questão, você não consiga entender, mas com esse texto de apoio, você consegue lembrar, rebuscar o que for discutido em aula, tá? Então, toma aqui, vamos lá. Assim, a escola deve cumprir seu papel social, que é formar para a autonomia e cidadania. Acerca dos temas apresentados no texto, avalie as afirmativas a seguir. Vamos para cá, ponto 1. Na prática escolar, além do currículo explícito, há o currículo oculto, não aparente aos nossos olhos, porém muito significativo na vida escolar e na percepção dos estudantes. Verdadeiro? Verdadeiro, porque o currículo oculto é aquela relação que nós temos e essa troca, ela também é positiva aos alunos. 2. No Brasil, não existe um currículo único nacional, porém os parâmetros curriculares nacionais trazem como sugestão uma forma de definição das disciplinas e de distribuição dos conteúdos entre os componentes curriculares propostos. Cuidado com essa questão, tá? Só levando em consideração que essa é uma questão que ela é de um ENAD bem passado. Então, você tem aqui que entender que há uma base nacional comum curricular, mas na temporalidade daquela questão, realmente os parâmetros curriculares eles estavam fazendo esse trabalho de BNCC, tá? Vou deixar aqui no cantinho para depois a gente ver com calma. Cadê? 3. A elaboração do PPP e do currículo é a atribuição exclusiva da equipe gestora. Aqui já corto, porque não, ela é de cunho coletivo, tá? Então, deixa ela de banda. Tanto o PPP quanto o currículo são planos que direcionam a escola na busca do cumprimento dos seus objetivos. Devem ser flexíveis diante da necessidade de adaptação do cotidiano escolar e ser construídos e ou reconstruídos constantemente, tendo em vista as mudanças da sociedade. 4. Verdadeira. Ao realizar a mediação entre escola e comunidade, o currículo possibilita a construção de ação pedagógica por meio de articulação entre os conhecimentos construídos na prática social e transmitidos, organizados e transformados na prática escolar. Por isso, o currículo, às vezes, apresenta divergências com o projeto político-pedagógico de uma instituição. Aí não pode. Currículo e, ao mesmo tempo, ele também tem que ir, tá? O currículo e o projeto pedagógico tem que ir para a mesma direção. Se eu estou dizendo o currículo para cá e o projeto político-pedagógico para lá, não anda, tá? Por isso, falciane. Aqui eu vou tomar com uma condição da questão verdadeira, tá? Porque na época dessa questão era o parâmetro curricular que imperava, não tinha ainda com o Enem antes, o ENAD antes de 2017, tá? Então aqui eu tenho A1, A2 e A4 como verdadeira, a letra B. A Valilene está dizendo, a discussão precisa ser no mínimo 30 linhas. Não, tá? O máximo 30 linhas. Você pode fazer o mínimo e o máximo. Mas diz que o máximo é 30 linhas. Você pode fazer 5, 10, 15, mas, obviamente, que você vai tirar essa dúvida com mais calma o nosso querido amado Cleano. Meus amores, primeira coisa, tá? Tudo ok? Entendido o que a gente tem aqui? Qual é o tamanho do dragão que vos espera? Muito bem, é isso, tá? Então, meus amores, obrigado por estarem aqui conosco, essa convocatória que a gente fez aqui, tá? Lembrando, vocês estão aqui no IB Concurso, aqui o nosso telefone de contato, tá? Para vocês entrarem em contato, baterem um papo e já, de antemão, vocês, obviamente, já adquiriram o nosso pacote com tudo aquilo que a gente tem para oferecer para vocês, tá? E todo o carinho do mundo das pessoas que vos fala, com todo o carinho do mundo das pessoas que querem o bem de vocês. Um grande cheiro, um grande abraço, tá? Curtam esse feriadozinho
de boa, tá? Para começar a segunda-feira já conosco aqui no IB, começar já a trabalhar de forma definitiva para lograr isso dentro da Prova Nacional Docente, tá bom? Beijão, tudo de bom, um abraço, até a próxima.